Meus irmãos, quero cumprimentar a todos com a santa paz na pessoa de Cristo Jesus, agradecer aos irmãos que têm nos acompanhado nesse canal e convidar aos demais outros que se inscrevam para que a gente possa, de alguma maneira, ouvir Deus falar conosco. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É aquele que fala, a multiforme sabedoria de Deus permite que Ele acesse a nossa vida de várias maneiras, de várias formas. Em sonho, em revelação, enfim. Quero ler convosco o livro de Atos, no capítulo 1, deixar aqui uma palavra rápida, porém revelada por Deus. Versículo 21, Atos 1, verso 21 diz: É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um destes, se façam conosco testemunha da ressurreição. E apresentaram-se dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações, e tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Meus irmãos, aqui está um momento muito especial daqueles que foram escolhidos por Deus para dar continuidade àquilo que Jesus começou a fazer. E essa primeira, uma das primeiras reuniões, o apóstolo Pedro, então, se posiciona e diz aos companheiros que estão ali que era necessário colocar alguém na cadeira de Judas. Escute bem isso. Pois o número de 12 agora tinha sido reduzido para 11, porque Judas teve um fim trágico, você sabe disso. Quem sabe numa outra ocasião a gente pode até falar alguma coisa acerca disso. Judas foi aquele que mediu seu Senhor por baixo, por isso que ele viu a derrota na sua história, no seu ministério. Perceba que ele avaliou a unção de Cristo em 300 dinheiro, quando o Senhor foi ungido entre os homens. Foi uma mulher escolhida por Deus para esse fim, porque Anás e Caifás estavam corrompidos, era eles que deveriam ungí-lo, porém o Pai não permitiu, devido ao modelo de vida e a forma que eles andavam, aliado com o Estado, enfim, tantas coisas, como eu vos disse, pode ser assunto de numa outra ocasião. Então este homem avaliou a unção de Cristo em 300 dinheiro. Mas quando ele negocia Jesus com o Sinédrio, ele então olha para Jesus e diz: sua unção valeu 300, mas você vale o dízimo da unção. Então ele avalia em 30 moedas de prata. Você se lembra disso? Ele mediu o seu Senhor por baixo e ali foi a sua derrota. Apesar de tantas oportunidades, de tantas chances, mas ele não conseguiu abraçar nenhuma delas. Então aqui Pedro está reunido com o grupo e dizendo: vamos preencher esta cadeira. Então ele faz um discurso, ele diz: olha, vamos pegar pessoas para fazer parte dessa seleção desde quando tudo isso começou. Aí alguém pergunta, diz: aonde começou? Ele diz: no batismo de João. É o primeiro erro, porque apóstolo, Jesus deixou um modelo que daqui a pouco eu quero ler com você, porque o apóstolo ele teria que vir
dos discípulos de Jesus. Acompanhe comigo, olha só. São Lucas capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar. Passou a noite inteira orando. Primeiro, a primeira coisa que eles deveriam observar, orar. Jesus deixou o modelo. Orar não aquela oração rápida. Orar a noite inteira. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar. E passou a noite inteira em oração a Deus. Primeira coisa, eles tinham que orar. Um período extenso. Depois, quando já era dia, chamou a si os seus discípulos. Então, duas coisas que ele não observou aqui. Primeira, eles tinham que orar um período extenso, a noite toda. E segundo, era para ser discípulo de Jesus. Então, conforme ele pegou dos discípulos de João, ficou aquele monte de pessoas, aquele número desnecessário, aquela coisa inchada. Era só pegar dos discípulos de Jesus. São dois erros. E aí, irmãos, vamos voltar lá no capítulo 1. Então, ele faz o discurso, ele começa então, e parece que do selecionado restaram-se dois. Barsabás, que tem por sobrenome Justo, e Matias. Ficaram esses dois. Desses dois, eles vão fazer uma oração super rápida. Verso 24, e orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tem escolhidos para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas desviou-se para ir para o seu próprio lugar. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus não respondeu esta oração. Deus não é obrigado a responder a minha oração, principalmente quando ela está fora do modelo da sua palavra. Deus não é meu servo. Deus não respondeu. Por que você fala que Deus... Por que, irmão Enoque, o senhor diz que Deus não respondeu? Ora, porque eles vão lançar sorte. Olha o texto, versículo 26. Lançaram sorte. Se Deus tivesse respondido, se manifestado entre eles, iam lançar sorte para quê? Então lançaram sorte. Quando eles lançaram sorte, a sorte caiu em Matias. Quando a sorte caiu em Matias, eu quero acreditar que os demais outros que apresentaram este homem, este outro candidato, disseram, não, meu amigo, peraí, você eliminou o meu candidato em um sorteio, na sorte? Não. Aí mostra o texto. Então eles fizeram um segundo ponto. Entraram numa votação. E por votação, a votação caiu na figura de Matias. Aí alguém olhou e disse, Matias, senta na cadeira, a cadeira é sua, a partir de hoje você é apóstolo, pode tocar a sua vida, você faz parte dos 12. Eu estava vendo isso aqui, irmãos, outro dia, e por outro lado, pelo menos humanamente olhando, parece que Pedro tinha legalidade para tal coisa, porque Jesus deu uma chave para ele e disse assim, olha, eu vou te dar a chave do reino. O que você ligar na terra, meu pai vai respeitar, ele vai ligar no céu. O que você desligar, meu pai também vai respeitar e vai desligar. Então você tem a chave. Agora, mesmo havendo a chave, tendo a chave, possuindo a chave, eu preciso orar. Porque eu, irmão, estou administrando o que não é meu, é do Senhor. Como que eu vou administrar algo que não é meu sem conversar com o dono? Aí perceba, então agora ficou completo. Só que aí Deus olhou e disse assim, chegou o tempo de eu preencher a cadeira que está vazia. Aí Deus olhou e disse, vou escolher um. Ele olhou, escolheu um tal de Saulo. Matador, esvaziou a igreja em Jerusalém pela a perseguição imprimida, está exposto no capítulo 8. História de Saulo, você conhece, um homem cruel. E Deus escolheu para esse fim. Perceba, na primeira epístola à igreja em Corinto, primeira epístola da igreja em Corinto, no capítulo 1,
Olha que informação riquíssima aqui. Primeira epístola da igreja, a igreja em Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Vou repetir de novo. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. A vontade era Paulo. Mas não tem problema, irmão. Põe Paulo e Matias. Tranquilo. 13, um fica de reserva. Quando você faltar, esse entra em seu lugar. Não tem problema. Eram 12, mas quando a gente andava, os 12, o mestre junto, eram 13 pessoas. Não tem problema, andem 13. O problema está resolvido. Entre aspas. Porque tem um problema aqui. O número tem que ser 12. Eu vou mostrar para você pelo menos 2 passagens bíblicas. No ato da regeneração, a palavra regeneração na Bíblia, ela está presente 2 vezes. Uma em Mateus e outra em Tito. Uma está falando da regeneração do indivíduo, que é em Tito, da transformação que Deus faz na vida de alguém quando se aproxima de Deus. E a outra, a regeneração de toda a criação no ato do milênio de Cristo. E Jesus disse o seguinte: quando da regeneração eu me assentar, olha, deixa eu ler contigo isso aqui. Mateus 19, versículo 28. É verdade vos digo, que me assiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, não são 13, são 12 tronos. E julgará as tribos de Israel. Mas tem um cara a mais. Você acha isso pouco? Vamos ler uma outra passagem bíblica. Está lá no livro do Apocalipse, no capítulo de número 21. E o versículo é o 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. Vou repetir de novo. Versículo 14 do capítulo 21 do Apocalipse. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. E nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Vai ter o nome de quem lá? De Matias ou de Paulo? Existem atitudes, meu irmão, minha irmã que me ouve. Existem ações da minha vida e causará problema até na eternidade. E agora? Chegando lá, Pedro vai dizer: eu coloquei porque o Senhor me deu a chave. Aí Deus fala: mas a minha vontade era Saulo. Como sair disso agora? Mas não há problema. Deus nunca se embaraça com as ações humanas. Veja, uma regra de Deus, que ela está acima da regra humana, que está no livro do evangelista São Mateus, é o capítulo, vamos encontrar, capítulo de número 15 do livro de Mateus, versículo 13, e Jesus respondendo disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, para Deus, não tem problema nenhum. Se Deus plantou está plantado. Se Ele não plantou, pronto. Tem uma regra bíblica. Querido irmão, querida irmã que me ouve, cuidado com as suas ações. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com o seu comportamento. Hoje nós estamos atravessando dias que escolha tem sido um grande problema, mas um grande problema mesmo. As pessoas estão fazendo escolhas ministeriais até, fora do parâmetro bíblico. N coisas, uma somatória de coisas humanas, esquecendo das regras divinas. Mas independente da questão ministerial, ore a Deus. Peça a Deus a sabedoria, o entendimento para saber entrar, saber sair.
Peça para Deus entendimento para saber realizar as suas escolhas de maneira correta, de maneira certa. Que Deus abençoe. Fique com essa palavra. Que a mão de Deus permaneça sobre a sua vida. Paz do Senhor para todos.